Gente, hoje tem uma palavra muito especial para pregar para vocês. Eu não vou começar com um texto. Eu simplesmente queria começar falando algo muito sério hoje. Às vezes algo muito sério e eu não, parece que não combina, mas eu vou falar sério hoje, amém? E eu quero que você escute com sabedoria. E eu espero que esse testemunho possa tocar a sua vida hoje. E assim como Deus está tocando minha vida, me transformando, possa te transformar. Amém? Amém? Eu queria começar falando, gente, que infelizmente eu pequei. E como vocês são minhas ovelhas, como vocês são parte do ministério que Deus tem colocado na minha vida, eu preciso falar hoje para vocês, confessar hoje para vocês esse pecado. É certo que o Espírito Santo, Ele trabalha em nossas vidas para que nós sejamos santificados mais e mais. Como a palavra de Deus diz em Provérbios, nós somos como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E por isso mesmo eu tenho que hoje confessar o meu pecado para vocês. Eu já falei com minha esposa, já falei com os meus discípulos, e hoje eu preciso falar com vocês. E eu espero que vocês entendam. E eu espero que vocês não me julguem e tenham misericórdia na minha vida, amém? Eu tenho a dizer que meu pecado tem sido a gula. Algumas risadas. Infelizmente, cara, eu tenho pecado nisso. E eu quero falar para você que riu. Qual é a diferença? Qual é a diferença, cara? Eu pequei. Não existe pecadinho e nem pecadão. E hoje eu falo, infelizmente eu tenho pecado contra o Senhor. Quem me conhecia antes de casar sabe que eu dei uma engordadinha, foi mal. Hoje eu reconheço isso como pecado, diante de vocês, diante de Deus, diante da igreja, amém? Mas eu quero falar para vocês hoje, infelizmente eu me dei uma licença para pecar. Infelizmente eu olhei para a minha vida e falei assim: cara, eu estou arrumando aquilo, eu estou arrumando aquilo outro, eu tenho andado em santidade em tal área, eu tenho feito tal coisa para Deus, mas infelizmente quando eu olhava para a minha área alimentar, quando eu olhava para o que eu estava fazendo, quando eu olhava para aquilo, eu falava: não, é só comida, é só gula, é só um pecadinho, cara, não tem nada a ver. Infelizmente eu me dei uma licença para pecar. Eu falei: aqui não, nessas áreas eu não vou pecar, eu vou ser santo. Mas infelizmente nessa daqui eu vou abrir uma exceção. E cara, é tanto pecado quanto qualquer outro. Eu quero que você saiba hoje que o pecado talvez que você julga que é um pecadinho na minha vida, cara, é tão pecado quanto qualquer outro. E eu quero começar essa palavra com uma definição de o que é pecado. Pecado significa errar o alvo. Repita comigo: errar o alvo. Isso não quer dizer que pecado é você errar a mosca do alvo, é você errar o centro do alvo. Não, quando nós pecamos, nem sequer a gente consegue acertar qualquer parte do alvo. Quando nós falamos que existe um alvo e o alvo está ali naquele lugar, quando a gente peca, a gente não acerta perto, a gente simplesmente joga a pedra para o outro lado. Infelizmente, pecado significa que nós estamos errando o alvo, e querendo ou não, todos nós temos essa natureza pecaminosa, nós nascemos no pecado. A palavra de Deus diz que todos, não uma parte ou alguns, mas a palavra de Deus diz: todos pecaram e por isso carecem da glória de Deus, lá em Romanos 3:23. E ao ouvir ou ler essa palavra, simplesmente nós devíamos ter o nosso coração cheio de temor, nós deveríamos estremecer ao ler, se arrepender tremendamente, temer ao Senhor. Paul Washer diz que nós não temos consciência do quanto temos pecado, assim como um peixe não sabe o quanto está molhado.
Nós nascemos mortos nos nossos pecados e delitos. Muitas vezes nós não temos essa consciência de pecado que nós deveríamos ter, que nós deveríamos saber que nós somos realmente sim pecadores. Estamos sendo santificados dia após dia, mas nós somos sim pecadores. Muitas vezes nós não temos essa consciência, pensamos, está tudo certo, está tudo ok, é só uma área, está tranquilo, depois eu resolvo isso, mas não paramos para aferir a nossa vida, aferir cada situação que tem nos levado a caminhos de pecado. Muitos jovens dentro da igreja do Senhor, não somente aqui, mas dentro da igreja no modo geral, pensam serem muito bons, mais do que outros. Muitos que nasceram no lar cristão foram realmente blindados de um lado e de outro pelos pais, falando: não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, não, meu filho, isso não, isso é certo, isso é errado, isso é aquilo outro, você não vai, você vai ficar, você isso, você aquilo. Quando chega a uma idade, a uma maturidade maior, pensa: eu sou santo, graças a Deus, eu sou santo, Deus me livrou de todos os pecados, eu não tenho pecado. Olham para as pessoas que estão aqui aceitando Jesus, ou que vieram de uma vida de pecado, ou que vieram, quer dizer, todos nós viemos de uma vida de pecado, mas eu quero dizer, vieram de uma vida e testemunham sobre isso, falando: eu vim da prostituição, ou eu vim das drogas, ou eu vim da bebedice, ou eu vim de qualquer outra coisa, e fala assim: caramba, fulano era muito pecador. Meu irmão, se você já pensou isso, você também já foi muito pecador, talvez você ainda seja. E talvez você hoje precisa do sangue de Jesus, mais uma vez te lavar e entender que você nasceu no pecado e teu pé continua sujo no pecado. Muitas vezes esses jovens pensam ser mais santos que outros e acabam dos que acabaram de se achegar ao Evangelho. Nós conseguimos ter o verdadeiro arrependimento, uma fé verdadeira salvífica, aquela fé que nos salva quando nós conseguimos enxergar a nossa natureza, reconhecer que Deus sim, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, reconhecendo a nossa pequenez diante de Deus, reconhecendo que tudo que há de bom em nós vem do nosso Salvador, vem do nosso Redentor. Assim como Jó passou por todos aqueles problemas, e no início ele pensava assim: eu estou sofrendo um mal que eu não merecia, mas depois ele admite: todos nós dependemos de Deus, todos nós merecíamos o pior, mas eu sei que o meu Redentor vive, e o Redentor dele vivia e redimiu a vida dele. Se eu quero dizer, o nosso Redentor vive e ele vai redimir as nossas vidas no dia de hoje, amém? Tem um livro de um escritor tcheco chamado Franz Kafka, que chama Metamorfose. Esse livro se trata de um cara que um dia, certa vez, ele acorda e se vê como uma grande barata, um grande inseto, e ele tem dificuldades, e a família tem dificuldade de aceitá-lo daquela maneira. Simplesmente ele olha para si e vê o quão sujo ele era, ele vê o quão desprezível ele era. E eu quero dizer para vocês hoje, se nós, pelo menos um dia da nossa vida, não tivermos essa ciência de olhar para Deus e olhar para nós e sabermos que nós, diante da extremidade de Deus, diante da beleza do Pai, nós somos pequenos e desprezíveis. Talvez você nunca tenha pensado isso, mas durante muitas vezes na minha vida eu pensei, e graças a Deus, Deus tem me restaurado, e glórias a Ele, Deus me salvou, porque eu entendi, eu nasci nessa natureza. Senhor, eu sou simplesmente desprezível diante de Ti. Como a palavra de Deus diz, o meu coração, ele é extremamente corrupto. E eu quero que você saiba, não existe, mais uma vez, não existe pecadinho ou pecadão, existe só pecado. Meu irmão, para rimar, para você dar uma risadinha, amém? Você tem que entender que a nossa carne é inclinada para o mal. A nossa carne nasceu para o mal.
A palavra de Deus diz em Romanos 7, de 13 a 15, depois 17 a 20, diz o seguinte: acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Verso 17, neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não o efetuá-lo, porque não faço bem o que prefiro, mas o mal que eu não quero, este eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Gênesis 4:7 também diz: eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Nesse texto de Romanos, Paulo estava falando o seguinte: aquilo que eu quero que fosse feito para mim ou para as outras pessoas, simplesmente eu não tenho força de fazer, mas aquilo que eu não quero fazer contra Deus, contra mim, contra as pessoas, é isso que eu faço, simplesmente porque o pecado habita em mim. E ele fala também: o querer bem habita em mim. Eu quero o bem, eu quero não pecar, mas o efetuar ainda não habita em mim. Você tem que entender que lá em Gálatas também diz, Gálatas 5, 16, 17, digo porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. A palavra de Deus então está falando, existe uma luta, uma milícia, um UFC dentro de nós, onde tem dois grandes lutadores aqui dentro do nosso coração, e uma é o nosso espírito e a outra a nossa carne. Mas como no UFC, como no boxe, o mais forte sempre vai vencer. E quem determina o que é mais forte em você, você mesmo, são as suas atitudes, os caminhos que você tem andado. Se você fortalecer mais o seu espírito, ele vai prevalecer. Mas se você não fortalecê-lo e deixá-lo ser cada vez mais fraco, a tua carne vai ser mais forte e o pecado vai continuar prevalecendo em ti. Portanto, tenha essa ideia bem firmada no seu coração: existe uma milícia, existe uma luta que acontece no meu coração todos os dias. Quem eu vou fortalecer mais? O meu espírito, através da oração, do jejum, da leitura bíblica, de ter uma vida em santidade, uma vida correta, os pensamentos elevados ao céu, ou simplesmente eu vou negligenciar tudo que a Bíblia diz e decidir continuar numa vida de pecado? A segunda coisa que eu quero te falar, uma pergunta: por que o pecado é tão horrível? Pastor, por que o pecado é uma coisa tão horrível? É por causa de contra quem ele é cometido. Se a gente for parar para pensar, todo pecado é cometido contra o Pai, todo pecado é cometido contra Deus. Então todas as vezes que você pensar em pecar, pense quem você está magoando, quem você está chateando. E a maior dos questionamentos que aparecem na nossa mente diante dessas coisas é: cara, é algo que só vai acontecer comigo, é algo que eu não vou mostrar, ninguém vai ver, é algo que eu não vou atrapalhar ninguém, eu estou ferindo apenas a minha vida, eu não estou atrapalhando a vida do meu próximo, não tem problema. Esses questionamentos que nós mesmos levantamos no nosso coração para justificar a nossa contínua vida de pecado. Mas todas as vezes, entenda isso agora, todos os nossos pecados têm um endereço. Todos os nossos pecados têm um remetente. Todos os nossos pecados são pecados contra o Pai. São pecados contra o próprio Deus. E é algo horrível quando nós entendemos contra alguém, contra quem nós estamos pecando.
Outro questionamento e outras respostas: por que não devemos pecar? Já sabemos a primeira coisa: o remetente, o destinatário do nosso pecado é contra Deus, então não devemos pecar simplesmente para não chateá-los. E é por isso que a maior resposta que eu acho, que eu encontro na palavra de Deus: porque nós não devemos pecar simplesmente por amor a Deus, simplesmente por pensar, Ele nos amou primeiro, Ele se entregou, Ele foi obediente até a morte, morte de cruz, Ele sofreu a nossa morte. Mesmo nós merecemos, a palavra de Deus diz, o salário do pecado é a morte, e Ele morreu a nossa morte, mesmo a gente sem merecer, mesmo a gente vivendo uma vida de pecado, mesmo a gente sendo desprezível diante dele. A palavra de Deus diz lá em Isaías 53 que ao Senhor agradou ver o seu filho sendo moído. Ao Senhor, quando ele viu Jesus sofrendo e padecendo tudo que ele padecia naquela cruz, se você já assistiu a Paixão de Cristo, você consegue lembrar de tudo que ele passou. Mas ao Senhor, ao Pai, imagine só um pai olhando para o seu filho padecer, morrer, ser esmagado, simplesmente olhar e falar: eu estou feliz com isso, eu estou alegre com isso. Sabe por quê? Porque na medida que Jesus estava sendo esmagado, nós estávamos sendo restaurados. À medida que a sorte de Jesus tinha sido mudada, a nossa sorte também tinha sido transformada, e hoje nós podemos ter livre acesso com o Pai. A palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é quem nos leva ao Pai. Um caminho só tem serventia se leva alguém a algum lugar, e Jesus é esse caminho que nós andamos para o Pai. Nós não devemos pecar também porque em 1 João 3,9 diz: o nascido de novo não vive na prática do pecado. Isso não quer dizer que nós, quando nascemos de novo, nunca mais vamos pecar. Isso quer dizer que nós não vamos ter uma vida iníqua, em iniquidade, nós não vamos viver uma vida rotineira na prática de pecado. E aí que mora o perigo, porque quando nós nos damos essas concessões, nós nos damos essa permissão para pecar, um pecadinho, isso, aquilo, nós estamos falando, cara, talvez nós não tenhamos nascido de novo ainda. Talvez hoje é preciso a gente se entregar mais uma vez a Deus e falar: Jesus, eu quero ser salvo, eu quero te amar. Por que nós não devemos pecar? Porque o pecado cria um abismo gigante entre nós e o nosso Deus. Eu acabei de falar, Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. Isaías 59, 1 e 2 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. E os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que não vos ouça. Você tem que entender hoje que Jesus veio ao mundo, derramou o seu sangue por nós, e o seu sangue nos remiu, nos redimiu, e Ele simplesmente constrói um caminho, constrói uma ponte sobre um abismo que existia, chamado pecado, chamado iniquidade, entre nós e o nosso Deus. Jesus simplesmente na sua obra vicária, na sua obra salvífica, Ele vem e constrói um caminho sobre o pecado, sobre a iniquidade, que não mais nos assolaria. Isso é tão forte, meu irmão, que o próprio Jesus sentiu a maior angústia da sua vida, no momento em que Ele, prestes a morrer, recebeu todo o pecado da humanidade em seu corpo, e naquele momento Ele sentiu pela primeira vez a separação com o Pai. Você tem que entender que como Jesus sentiu essa angústia, toda vez que nós estamos longe de Deus, nós vivemos uma vida de angústia. E hoje, graças a Ele, nós temos esse livre acesso ao Pai, nosso Deus. Mas quando a gente decide continuar na prática do pecado, a gente diz: valeu aí, Jesus, pelo seu sacrifício, valeu aí, obrigado.
Obrigado por padecer por mim, obrigado por sofrer por mim, obrigado por morrer a minha morte, mas eu não preciso não, valeu? Quando nós decidimos continuar vivendo essa vida de pecado, nós estamos falando, não preciso desse sacrifício. É como o jovem rico falou, não, eu estou de boa com a minha vida, eu não preciso mudar, tá ok? É como alguns que ouviram as palavras de Jesus e simplesmente não creram. É como alguns que foram convidados a caminhar com Jesus e simplesmente voltaram para trás, não quiseram caminhar. E para a gente terminar, queria pedir no pessoal do louvor para subir aqui. Eu quero falar mais uma vez que, infelizmente, eu me dei uma permissão para pecar. Eu imprimi uma permissão para pecar hoje. Vocês vão entender por quê. Simplesmente, cara, mesmo sabendo disso, mesmo sabendo que o pecado é o que me afastava do meu Pai, mesmo sabendo disso, eu me dei uma licença para pecar. Mas eu quero te falar hoje, nessa noite, o porquê que essa mensagem está sendo pregada. Porque simplesmente eu não sou o único que se deu essa permissão para pecar. Eu não sou o único que olhei para a minha vida e falei assim, não, nessa área eu posso pecar. Eu não sou o único no mundo, e nem o único nessa sala, nem o único nessa igreja, a ter um dia falado, eu tenho essa permissão, eu posso pecar nessa área, ninguém pode me julgar por isso. Olha para si. Quem nunca fez isso, cara? Quem nunca fez isso? Como o próprio Jesus disse, diante daquela mulher, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Aquela mulher se deu uma permissão para pecar, e todos aqueles, os seus acusadores, também tinham essa permissão dada por eles mesmos. Mas a mesma coisa que Jesus falou para aquela mulher, é que Ele diz para nós hoje: mulher, homem, cadê seus acusadores? Nem eu te acuso, portanto vá e não peques mais. Debaixo da sua cadeira tem uma permissão como essa, pega ela aí, para você olhar. Eu pensei o que colocar nessa permissão, e está aí escrito: este documento lhe dá permissão para cometer qualquer pecado. Espera aí, quem nos deu esse documento foi quem? Nós mesmos. E continuando, e esse documento é pessoal e intransferível, porque as outras pessoas não podem pecar, apenas você. Quando a gente dá essa permissão a nós para termos uma vida de pecado, simplesmente a gente olha para os outros e fala: não, você tem que ser santo, eu posso viver uma vida de pecado. Não, o pastor tem que ser o santão. O pastor não pode comer além da conta. O pastor não pode isso, aquilo, outro. Quando a gente se dá essa licença, a gente dá apenas a nós mesmos. Mas os outros não podem. Os outros não podem viver uma vida de pecado. Eu quero falar para você essa noite. Eu fui bem sincero hoje e falei: eu me dei uma permissão para pecar, e eu pequei. Agora, eu não sei, talvez você, qual foi o seu pecado? Eu não sei, talvez você, o que você tem se permitido a pecar. Eu não sei em qual área. Eu não sei se você tem permitido pecar com os seus olhos, olhando para coisas que você não deveria e pensando: ninguém sabe, eu não estou fazendo mal a ninguém.
Eu não sei se você se deu a permissão de pecar, que quando você está com o seu amigo ou com a sua amiga, você pode falar de qualquer outra pessoa e das atitudes dela. Eu não sei se você se deu a permissão para pecar, quando em sua casa seus pais falam para você fazer A e você vai lá e faz B. Eu não sei se você deu uma permissão para pecar e falando: Senhor, só mais essa festa, Senhor, só mais essa festinha, Senhor, só mais isso aqui, Senhor, só mais esse showzinho, Senhor, só mais essa musiquinha que tem me feito mal, mas não tem problema. Eu não sei se você tem se permitido a viver uma vida sem diligência, uma vida de preguiça, uma vida de eu não quero isso, eu não quero aquilo. Eu quero que você fique de pé, por favor, e segure bem a sua licença. Eu quero que você olhe para ela agora, para essa licença, e comece a pensar no que você tem se permitido. Comece a pensar no que você tem permitido a você pecar. Agora o momento é entre você e Deus. Esse é o momento que você possa ruminar toda a palavra e realmente olhar para esse papel simbólico e pensar: Deus, realmente eu tenho permitido isso. Talvez possa ser uma permissão para exceder um pouco no seu namoro. Ah, Senhor, a gente vai casar mesmo. Ah, Senhor, ela é a mulher da minha vida, ele é o homem da minha vida. A gente vai casar mesmo, por que não começar a curtir um pouco agora? Talvez a permissão seja quando você está lá no seu quarto e assistindo alguma coisa, uma cena de sexo explícito aparece e você simplesmente fala: ah, é só mais uma ceninha, ah, é só mais uma coisa. A palavra de Deus diz que a candeia do nosso corpo são os nossos olhos. Se eles serem bons, todo o nosso corpo será luminoso. Contra ti, Jesus. Deus, nós temos pecado contra ti e hoje nós viemos aqui, Deus, derramar os nossos corações. Hoje eu intercedo, Deus, pela vida de cada um que está aqui, Pai. E eu te peço perdão pelos pecados dessa mocidade, da juventude, do Ministério Freedom, Pai. Eu te peço perdão hoje. Eu te peço, Deus, vem nos lavar com teu sangue, vem nos purificar nessa noite, vem nos purificar nessa hora. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja
fazer um ato profético hoje com vocês. Um simbolismo. Um simbolismo hoje diante de Deus. É preciso que, após ouvir essa mensagem que tanto chacoalhou, eu tenho certeza, os nossos corações, a gente dê uma resposta a Deus. E a resposta é, simplesmente, se você quiser continuar numa vida de pecado, se você quiser continuar se dando essa permissão, leve isso daqui para casa. Faz o que você quiser, foi você mesmo que deu, não fui eu. Isso aqui é apenas um papel. Mas se hoje você vira para mim e fala: pastor, eu reconheço que eu tenho me dado permissão para pecar, e hoje eu quero entregar essa permissão para Deus, eu quero jogar fora essa permissão para Deus. Eu quero que você simplesmente, se você quer dar essa resposta hoje para Deus, faça como eu. Aqui tem um lixo onde você pode jogar fora essa permissão. Se hoje é o dia de você jogar fora essa permissão, venha ao altar do Senhor e pode depositar isso aqui no lixo. Quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Aceita essa nossa oferta. Aceita hoje essa entrega. Aceita hoje, Pai. Nós queremos entregar essa vida de pecado. Nós queremos entregar a permissão que nós temos dado ao pecar. O que é nascido de novo não vive na prática do pecado. Se você já depositou aqui, vai voltando para o seu lugar. E continua agora elevando os seus pensamentos para o alto. Continua na presença de Deus. Se você entende, se você entendeu essa palavra, entendeu de fato o que você acabou de dizer para Deus aqui, coloque mais uma vez sua mão no seu coração e feche seus olhos. Essa palavra mexe muito comigo, porque é muito fácil apontar o dedo para alguém que está do nosso lado. A Bíblia diz que é tão fácil a gente ver o cisco do olho do outro e esquecer da trave que está no nosso. Então eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração, mas que você, com muito zelo agora, é um momento muito sério. Nós abrimos mão disso aqui, dizendo que chega de se permitir mentirinhas. Chega de se permitir julgamentos, porque somos indesculpáveis quando julgamos. Chega de permitir: ah, não tô nem aí pro que fulano falou. Eu vou mesmo meter o pau, porque ele nem merece a minha honra. Chega de se permitir, irmão, falar mal da nossa nação. Cara, você não tem o direito de falar nem de A, nem de B, nem de C, ainda que eles estejam errados, deixe que Deus seja o próprio juiz. O dever da igreja não é meter o pau ou apontar o dedo. O dever da igreja é dobrar os joelhos e orar por eles. Você e eu não podemos ficar postando nem usando as nossas mídias sociais para ser boca de Satanás.
Cuidado com o que você anda escrevendo, desrespeitando líderes, desrespeitando discipuladores, desrespeitando governadores, presidentes, desrespeitando o teu pai e a tua mãe. Como tem jovens que dizem, ai, mas meu pai, mas a minha mãe. Eles não são perfeitos e nem você é. Se erraram tentando fazer o melhor por você. Pastora, você não tem noção do que eles fizeram. Eu tenho noção do que eu fiz de errado e Jesus foi à cruz por mim. E por causa do amor dele estendido para mim, é que hoje eu abro mão da permissão de julgar o erro do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, da minha tia, da fulana, do Beltrano. O salmista foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi errou muito. Ele errou como pai, porque seus filhos deram muito trabalho. Ele errou porque adulterou com Betseba. Ele errou em muitos momentos quando ele achou que não foi ele. O profeta Natan disse que o único errado da história e o culpado era ele. Mas o engano era muito forte e esse somos eu e você. Quando eu segurei o papelzinho na minha mão, dizia que a gente podia pecar em todo o território terrestre, só não podia entrar no céu com aquela licença. Você tem noção do que nós fizemos aqui essa noite? Você disse que não se permite mais. Tudo que Satanás quer é que eu e você digamos, é só isso. Sabe aquela maldita frase, não tem nada a ver, é só mais um beijo na minha namorada. Só que esse beijo, cara, pode levar você a uma coisa que não é pra agora. Gente, o sexo é maravilhoso. É uma bênção. Foi feito por Deus e é por isso que é tão bom. Mas, querido jovem, ele foi feito para uma hora certa. Não é para agora. Ainda que os teus hormônios estejam à flor da pele, segura a tua onda. Se santifica porque Jesus veio à terra e se santificou por mim e por você. A mentira não é para estar nos nossos lábios. Nem a soberba, nem o julgamento, nem mesmo a maledicência, nem a pornografia, nem as drogas. Oh, gente, tem tantos jovens que estão se cortando hoje. Como me dói. Tem tantos jovens dizendo, pastora, é que eu estou em depressão. Como me dói. Sabe por quê? É porque está faltando eu e você. Para estender uma mão e dizer, eu estou com você porque um dia estiveram comigo. Eu e você não temos o direito de julgar o outro e dizer que palhaçada é essa, para de se cortar ou para de dizer que está de depressão. Você não sabe o que passa no coração da outra pessoa. Por favor, igreja, menos licença para julgar o próximo e mais amor pelo próximo. Ô, gente, a gente é uma geração, eu tava pensando, caraca, a gente gasta tanto tempo em rede social. É no Instagram, Twitter, nem se fala, é o dia inteiro, aquelas frasezinhas, tic, 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 tic. Tudo tem que ser escrito ali, pra quê? Quem precisa saber de todas as informações do teu dia, do que você tá sentindo ou deixando de sentir? Tá faltando menos a gente correr, mais a gente correr para a presença de Deus e menos correr para expor nossa vida dentro da sociedade e ver quem vai nos aprovar ou deixar de aprovar. Eu contei para os meninos da nossa liderança essa semana, eu chorei muito. Porque eu disse, nós estávamos de jejum e eu disse para Deus, Deus me perdoa. Eu me envolvi tanto com essa questão de beber e eu fico vendo quartinho e roupinha e não sei o que, nananã. Que o meu tempo não tem sido o melhor tempo.
Sendo que o mais precioso que eu posso ensinar para essa menina é que existe um Deus. E eu disse para ela ainda na minha barriga, eu nem sei se escuta, mas eu sei que sente. Eu disse: minha filha, em nome de Jesus, aprenda desde agora que só existe uma pessoa. Quem vai te amar mais do que qualquer amor dessa terra, mais tudo que eu posso fazer, mais do que tudo que o teu pai pode fazer, ou vovó, vovó, ou quem seja o teu marido. Existe um Deus que deu você para nós. Existe um Deus cujo qual você precisa ter experiências com Ele desde agora. Existe um Deus que eu consagro a tua vida a Ele, e a Ele, é Ele, é Ele, só a Ele. Você deve dar honra, glória, majestade e louvor em primeiro lugar. Ô gente, essa licença aí não é palhaçada não. É todo dia quando o nosso Instagram tem mais tempo do que o tempo que a gente dá a Deus. É todo dia quando teu pai e a tua mãe diz: me ajuda aqui, e você diz: tá, tô indo, e nem vai. É quando teu pai e a tua mãe nunca ganharam um presente teu, mas é aniversário do teu amigo, tu quer ir lá comprar uma roupinha pra ele ou pra ela. Cadê o honra, o pai e mãe? Cadê olhar pra pessoa que tá do nosso lado e perguntar: você tá bem? Eu vi que você tá triste. Não, é fulano tá esquisito hoje. Você nem sabe por quê, e por que a gente não estende a mão. Eu quero que você segure a mão da pessoa que está do teu lado. E eu quero que você feche os olhos e diga a Deus: Senhor, nessa oração, me lava com o teu sangue. Me perdoa por todas as vezes que eu te troquei, me dando a permissão de colocar outras coisas no teu lugar. É o que a gente mais faz. Colocamos pessoas, colocamos sonhos, colocamos metas, colocamos desejos, colocamos às vezes coisas que o próprio Deus nos deu, e esquecemos que tudo que temos só temos porque Ele nos deu. Hoje o Israel disse: não podemos deixar de ser gratos, porque se estamos aqui é só porque Ele nos deu vida. Se estamos aqui é porque Ele morreu na cruz por nós. Eu vou fazer a oração, e eu só queria ler um texto que diz em Salmo 51, quando Davi se encontra na presença de Deus, assim como eu e você essa noite, quebrados, sabendo quem somos. E ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor e por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tem razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas no íntimo e no meu coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me como isopor e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria. Dos ossos que esmagados exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. E eu quero que você repita: cria em mim um coração puro e renova em mim, Deus, um espírito estável. Devolve a alegria da salvação e sustenta-me com um espírito pronto a te obedecer. Feche os olhos. Pai, nessa noite nós te entregamos o nosso coração.
Te clamamos, Espírito Santo, lava-nos com teu sangue. O sangue carmesim derramado naquela cruz que é fiel para purificar. Satanás, o Senhor te repreenda, trazendo toda a culpa e toda insegurança, porque a tua palavra, Deus, nos promete que o Senhor já não se lembra mais dos nossos pecados, e uma vez perdoados, são jogados no mar do esquecimento. Tudo aquilo que nos prendia hoje, em nome de Jesus, está chancelado. Caia por terra todo sofisma, toda palavra maldita, palavra contrária, todo encantamento. O sangue de Jesus é poderoso para nos lavar, nos fazer mais brancos como a neve. Espírito Santo, nós te convidamos. Coloca a mão agora no teu coração. Venha fazer parte, fala comigo, venha fazer parte do meu dia a dia. Me domina, Espírito Santo. Gera em mim o teu fruto e se apodera de mim para amar, para me santificar, para perdoar e ser perdoado todos os dias na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Eu quero profetizar sobre a sua vida. É um tempo novo, amém? É um tempo de santidade. É um tempo de andar nos caminhos, nos trilhos que o Senhor preparou para a sua vida. É um tempo de você receber tudo que Deus tem preparado para ti. É um tempo de você viver uma vida plena. É o tempo de você viver a vida que Deus tem para ti. É um tempo onde o teu rosto resplandecerá. Se você recebe essa palavra, diga amém. E o caminho para nós vencermos o pecado é simplesmente nós lembrarmos do quão maravilhoso é o nosso Deus e sempre pensarmos: eu não posso pecar, porque Ele é maravilhoso demais. E eu queria terminar esse culto louvando ao Senhor e santificando o nome dEle, amém?